E o distrito de União Bandeirantes parece mais uma localidade fantasma. A situação é tão grave que 2.500 estudantes estão sem aulas há praticamente 3 meses. Buracos, lama, lixo e mato, mas muito mato. O distrito de União Bandeirantes hoje parece mais uma cidade abandonada. Mas abandonada mesmo, por aqui está a educação. Todas as escolas assim, sem vida, vazias, sem o beabá das crianças e jovens, sem as letras que rabiscam os quadros e sem os ensinamentos para a formação de cidadãos. Ao todo são 2.500 estudantes que estão fora das salas de aula aqui no distrito de União Bandeirantes. Já são 61 dias, ou seja, 3 meses, um bimestre inteiro perdido pela falta do transporte escolar. Alguns pais já perderam mais do que esperança. Perderam também a garantia do final do ano letivo. A gente gastou dinheiro, né, comprar material para os meninos, tudo, né, para ficar parado e cheio daí. Eu não fico na situação, né, tá difícil. Acho que o ano já perdeu. Já perdeu, nem conta mais com aula mais não. Não dá tempo mais, né, de passar o ano. A maioria dos pais está numa peregrinação. Todos os dias se aglomeram em frente à escola para saber se haverá aula ou não. Esse ano, por jeito, eu acho que nem aula aqui não vai ter mais não. Por jeito que tá aí, esse trem aí tá complicado a aula aqui. Fui num lugar agora esses dias que chama Surpresa. Um lugar lá que só entra por água e lá a aula até hoje não faltou nada. O rapaz falou assim que quando for em setembro já está terminando as aulas e aqui nós nem começou. Elisandra Souza é mãe de uma estudante do 3º ano do ensino médio e se desespera, já que não tem como transferir a filha para outro lugar. Fui para Porto Velho ontem, andei em 3 escolas, não consegui vaga porque nenhuma se responsabiliza por chegar no final do ano ela ser aprovada, porque ela não tem nota nenhuma, nem do primeiro nem do segundo. Todas as escolas já estão fechando o segundo bimestre e aqui nem um dia de aula. Então, praticamente, esse ano, ela perdeu o ensino médio dela. Desespero também para a dona Eni, mãe de um aluno especial. Ela já não sabe mais a quem recorrer. Todo dia ele pergunta, mãe, não tem aula, não tem aula. E aí até ele entender por isso, quando voltar, como vai ser o transtorno para ele, bem complicado. Se para os pais e alunos a situação é desesperadora, a situação dos professores e coordenadores não é diferente. A gente não pode liberar os professores e fica aguardando, e se comprometendo as férias de final de ano, comprometendo uma viagem que muitas vezes o servidor também quer sair com a família e não consegue, devido a esse período da gente estar no aguardo, né? Não tem como também dar férias e a gente está aguardando aí um posicionamento do retorno do transporte escolar. A falta do transporte escolar rural no município também afeta as escolas do estado, já que a maioria dos alunos desta escola estadual é da zona rural e sem eles é impossível dar aula. A criança não entende, a criança quer estudar, né? E é o dever, o lugar da criança é na escola. E por isso que a gente não pode ficar do jeito que está. Mas esse problema não ocorre só no distrito de União Bandeirantes. Em Jaci-Paraná, esta escola também teve que fechar os portões por falta de alunos. Aqui, 200 estão sem aula. Nesta outra escola do distrito, as aulas estão acontecendo. Isso porque os professores que também dependem do transporte rural para chegar à escola tiveram que se mudar e estão dormindo no próprio colégio. O professor que dependia do transporte rural está dormindo no colégio. A maioria está dormindo aqui, né? A maioria. Aí vem alguns só de Porto Velho. Em Jaci ou em União Bandeirantes, a falta de aula se torna uma incerteza de todos. E quem acredita em superstição não deve esperar por boas notícias.
E amanhã, às 9 horas, vai haver uma audiência de conciliação na Juizada da Infância para, dentro da ação civil pública, tentar solucionar o problema. Dentro das hipóteses, possibilidades, as outras empresas assumirem as linhas que não estão sendo atendidas, e caso não haja interesse das empresas, que aí, a partir de amanhã, obrigar o Estado e o município a fazerem esse transporte direto. Ou seja, por exemplo, o Estado e o município alugarem ônibus e contratarem motoristas emergencialmente até que o processo de licitação acabe. Primeiramente, parabéns à nossa equipe de reportagem, ao Eduardo Copanax, né? Se deslocou até a União Bandeirantes para mostrar essa dura realidade. Você vê aí pelas imagens das crianças que a situação está bem complicada, bem difícil. As crianças, como um dos pais disse, não entendem essa situação, quer estudar, quer estar no ambiente escolar e está impossibilitado de fazer isso. Os pais precisam trabalhar, o tempo que essas crianças ficavam nas escolas já era uma responsabilidade que tirava desses pais, e principalmente porque eles estavam não só num espaço adequado, mas também de aprendizagem. E aí a situação fica ainda mais complicada quando o assunto é transporte escolar. A paralisação do transporte escolar não é de agora, não é um assunto recente do início do ano para cá, não. Desde que foi instituído aí o direito das crianças da zona rural de ter o transporte escolar, esse problema sempre existiu. Sempre na renovação do contrato, existe esse problema. Falta documentação, não há a presença de todas as notas, há toda uma enrolação e aí acaba sofrendo todo esse processo que o município está vivendo. O município tenta cobrar, tenta correr atrás do prejuízo, não depende só do município, depende também das empresas que vencem as licitações. Nós temos hoje uma dura realidade aqui para a Secretaria Municipal de Educação. Inclusive, o ex-secretário disse que, em uma de suas entrevistas, que o município há muito tempo vive refém da falta de concorrência no transporte aí escolar. São as mesmas empresas que sempre vencem o certame e aí sempre existe esse problema. Poucas empresas participam da licitação e acaba acontecendo tudo isso. Agora nós temos milhares de crianças sem estudar. O ano passado elas não conseguiram concluir o calendário. Esse ano, mais de 3 meses sem aulas. A Secretaria vai ter que refazer todo o planejamento para que essas crianças consigam concluir o ano letivo, se esse problema for resolvido agora, nos próximos dias. Nós recebemos informação aí da Secretaria Municipal de Educação de que foi enviado ofício para o Ministério Público, Controladoria Geral, tanto da União como do Estado, para o Ministério Público Federal e Estadual, documento solicitando aí orientação do que fazer nesse momento. Porque devido a essa operação Ciranda, a gente passou essa informação para você, que a empresa que prestava o serviço em algumas localidades aqui acabou aí tendo que suspender esse serviço. Muitos locais onde outras empresas que não estão com esse problema estão atendendo, acaba o serviço não sendo realizado. Por quê? Tem criança que utiliza 2 serviços. Primeiro, ela utiliza o fluvial e chega no ponto da estrada para pegar o terrestre para chegar até a escola. O que acontece? A criança não está tendo fluvial, o transporte terrestre está sendo oferecido, mas ela não está chegando na escola. Então é preciso que se resolva primeiro essa situação do transporte fluvial, como também das outras localidades que não precisa do fluvial, mas também não está tendo o serviço, justamente porque a empresa que venceu a licitação teve problema aí durante as investigações e suspendeu o serviço. Inclusive os postos de combustível suspenderam aí o abastecimento justamente porque não tem essa garantia de que vão receber o pagamento da empresa até que se resolva todo esse imbróglio. Ou seja, a empresa está com os bens bloqueados e existe toda essa problemática. E aí a gente questiona a Secretaria Municipal de Educação o que pode ser feito, e aí nós temos essa informação de que já foi enviado documento, estão correndo contra o tempo, buscando soluções para resolver a situação. As crianças têm o direito à educação, precisam voltar para a sala de aula o quanto antes e resolver tudo isso.
Educação é direito de todos e é preciso que se resolva definitivamente essa situação. E procurar uma alternativa para que não aconteça mais isso. Ou seja, tem que haver uma segurança aí para as empresas que ganharem a licitação, quando for fazer essa renovação, que é uma renovação anual, não tenha toda essa problemática. E precisa investigar também toda essa situação aí, dessa falta de concorrência, né, para o município não ficar refém dessa situação.